Segundo o IBGE, 90% das empresas brasileiras são classificadas como familiares. Isso inclui desde pequenos negócios até grandes corporações. E para que esses negócios familiares continuem fortalecidos, sólidos e organizados ao longo do tempo, quando passados de geração em geração, é muito importante que sejam estabelecidas regras para que essas empresas continuem sendo geridas com êxito e, claro, evitando conflitos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto conosco, a gente está recebendo aqui no segundo episódio da Barufaldi Advogados o Dr. Luiz Fernando Barufaldi e o Dr. Matheus Brandi, ambos são advogados na Barufaldi. Muito obrigada por terem topado esse nosso convite, né, de vir aqui bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante que são as empresas familiares. Obrigado a ti, Luiz. O tema é muito instigante. É um tema que nós temos muito apreço e pela relevância dele também é ótimo ter a oportunidade de esclarecer e trazer à tona alguns aspectos práticos para quem precisa se aprofundar no estudo e na prática das empresas familiares. Então, para quem não sabe, o Dr. Luiz Fernando e o Dr. Matheus assinam cada um artigo desse livro aqui, Estudos de Direito para Famílias Empresárias, que é um livro que foi lançado esse ano em comemoração aos 50 anos da Barufaldi Advogados. E o Dr. Luiz Fernando, justamente no capítulo dele, ele fala sobre as principais regras que as empresas deveriam ter, ou pelo menos pensar em ter, para realmente se ter um negócio sólido ao longo do tempo, né, doutor? Então já começa explicando pra gente qual que é a importância de ser estabelecidas regras e uma organização, né, para essa empresa, para esse negócio familiar. Assim como em qualquer contrato, quando a gente inicia uma relação no mundo dos negócios, é fundamental todas as partes envolvidas terem clareza sobre quais são as regras do jogo. Quando nós decidimos nos unir para um empreendimento comum, como é uma sociedade, cada parte tem que saber quais são os seus deveres e quais são os seus direitos. E apesar disso parecer muito óbvio, não é o que acontece na prática. Hoje, eu posso constituir uma sociedade na junta comercial com um formulário disponível online, com os dados de CPF, endereço, nome da parte e sem entrar nas minúcias das regras que vão disciplinar aquela relação. Se eu não fizer uma customização dessas regras, a mesma regra que se aplica para um pequeno comércio vai também se aplicar para uma grande indústria, porque nós estamos sujeitos às regras do Código Civil, da Lei de Sociedades Anônimas e do próprio regramento das juntas comerciais. E qual seria o melhor momento, doutor, para que sejam estabelecidas essas regras, né? Teria que ser lá realmente na Constituição da empresa? Esse seria o melhor momento? O primeiro aspecto a se observar é que as regras devem ser negociadas quando há um nível de diálogo e quando a relação está saudável. Não adianta eu ter já um estremecimento da relação ou ter algum episódio de falecimento, exclusão ou interesse em se retirar da sociedade para então eu negociar as condições que vai reger esse término da relação. O ideal é no início da sociedade. Ou quando eu tenho uma sociedade ou um negócio que eu não tenho sócios, no momento em que eu preparo o ingresso de descendentes ou que eu admito um investidor ou um novo sócio na minha empresa. O importante é que sejam definidas essas regras, né, doutor? E outra questão muito importante com relação às empresas familiares é a definição das transferências de cotas e ações, né? O que vocês recomendam nesses casos? Na relação entre sócios, eu decido ingressar no negócio como uma limitada, uma sociedade anônima fechada, em razão das pessoas que junto vão empreender comigo. Então, admitir que eu possa livremente transferir as minhas cotas, me retirar, ou admitir novos sócios que não têm qualquer relação com os demais, violaria esse propósito de empreender juntos. Nessa relação, a gente tem que observar
que eu tenho a transferência voluntária, como a venda da minha participação para eu me retirar. Mas pode também ocorrer um evento inesperado, como o óbito ou ainda a exclusão de um sócio. Nesses casos, eu devo ter regras que admitam o ingresso de herdeiros ou não admitam, de cônjuge, de ex-cônjuge, da nova geração que está por vir, numa hipótese de doação em vida, ou ainda quando eu quero me retirar e quero oferecer essas cotas ao mercado, a um terceiro alheio a essa relação. A principal regra que deve existir nos contratos é a preferência de os sócios que iniciaram o negócio junto poder adquirir aquelas cotas por primeiro. E não havendo interesse destes, então poderia ser feita a transferência para terceiros. Senão, eu estaria admitindo, como eu disse, que uma pessoa totalmente alheia ao negócio ingresse na sociedade, e eu estaria admitindo, inclusive, que os herdeiros de um sócio, que eu sequer conheço, passam a interagir e passem a ter ingerência no negócio e trabalhar junto comigo. Ou o viúvo ou a viúva de um sócio também ingresse do dia para a noite na sociedade com pessoas que ela não tem qualquer afinidade. Ou seja, umas situações que realmente precisam ser pensadas e consideradas em todas as suas possibilidades, né? Até para evitar conflitos. Mas, doutor, em relação ao capital social da empresa, como é que ele pode ser constituído? Dá para ser dividido em diferentes classes? Nas sociedades fechadas, como a Limitada S.A., que nós exemplificávamos, eu tenho a possibilidade de ter cotas e ações com e sem direito a voto. Essa é a principal separação que me permite diferenciar a natureza da relação de um sócio com o negócio. Quando eu não tenho voto, eu sou um mero investidor. E isso pode ser muito útil para investimentos que eu recebo no meu negócio para alavancar, e não quero perder o poder, perder a ingerência nas decisões da sociedade. Então, eu admito novos sócios ou novos aportes de sócios que já integram o negócio, porém em cotas ou ações preferenciais, sem direito a voto. E posso ter, tanto nas sem direito a voto, quanto naquelas com a capacidade de influenciar as decisões, as ações ordinárias ou cotas ordinárias, eu posso ter diferentes classes e posso subdividir à medida que for necessário, de acordo com o interesse das partes envolvidas, ter as ações ou cotas de classe A, B, C, e cada uma pode ter atributos diferentes. Os mais comuns são o direito de eleger um dos membros do Conselho de Administração, o direito de receber o pagamento de dividendos de forma prioritária, ou ainda eu poderia ter a possibilidade de receber dividendo fixo, e assim tantas outras regras que podem existir para eu estruturar o capital da sociedade e estruturar o poder de voto e o poder de decisão dela, sem necessariamente uma coisa precisar estar imediatamente ligada à outra. E mesmo quem não tem o maior capital social pode ter um poder de controle? Sim. Se eu admitir que metade das cotas ou ações emitidas não precisam ter direito a voto, eu teria o controle ou a ingerência para fazer a vontade prevalecer nas reuniões de sócios, eleição dos membros da administração e demais deliberações, com um pouco mais de 25% do capital. Porque naquelas que têm o voto, eu teria a maioria. E dentro do capital todo, então, isso poderia ser algo em torno de 25% mais uma cota ou ação. E nas empresas familiares é muito comum que os sócios tenham participações igualitárias, né? E aí, no caso de alguma deliberação, por exemplo, alguma alteração contratual, como é que fica? Como que pode ser feito esse desempate? É muito importante
no momento da estruturação, tanto da sociedade quanto do negócio, que está se admitindo como um investidor ou um parceiro comercial para determinada etapa que o empreendimento está, que eu enxergue quais são as forças envolvidas, quantos sócios são, quais sócios têm direito a voto e qual percentual eu preciso alcançar para fazer prevalecer a vontade da maioria. Então, nesse caso, eu posso estabelecer regras próprias para eleger os administradores com a maioria do capital social, para admitir um financiamento bancário com 2/3 dos votos sendo necessários, ou eventos mais graves, como decidir dissolver a sociedade ou decidir vendê-la. Eu posso chegar até um quórum de 75% ou até a unanimidade em alguns casos que eu estabeleça. De acordo com os objetivos dos sócios, eu posso escalonar que decisões eu preciso em cada patamar de acordo entre as partes. São tantas coisas para se pensar, né? E quando um negócio, um pequeno negócio familiar está começando, muitas vezes o empresário nem sabe de todas essas possibilidades, por isso que é tão importante ter um apoio jurídico, né? E a gente falou muito sobre os sócios, mas também tem uma parte importante numa empresa familiar que é a administração. E quando a empresa cresce, os sócios geralmente contratam um administrador ou vários administradores. Qual que é a importância também de se ter regras na administração dessas empresas, doutor? Na fase inicial, normalmente todos os sócios trabalham no negócio. À medida que cresce a base de sócios, com o ingresso de novas pessoas, ou ainda com o ingresso de sucessores, em que 2 irmãos depois têm entre sócios seus filhos, e eu posso chegar a um número elevado de sócios, normalmente um ou outro permanece na gestão do negócio. Então eu tenho a figura de uma administração de 1 ou 2 indivíduos que não possuem 100% do capital. É uma separação entre propriedade e gestão. Nesse cenário, é fundamental que eu tenha regras claras. Primeiro, para que os administradores tenham legitimidade, tenham poderes para tocar o negócio no dia a dia. Regras claras de onde estão os limites do que eles podem decidir por conta própria. E para resguardar os sócios que não têm ingerência na gestão, no dia a dia, eu posso ter regras freando ou impondo limites para aqueles sócios e também trazendo para o conselho de sócios, para a assembleia de sócios, determinadas decisões que precisam ser aprovadas previamente, dando então uma autorização extraordinária para os administradores. Os exemplos mais comuns: a autorização dos sócios para que o administrador possa vender bens imóveis de uma sociedade, ou uma alçada para assinar contratos acima de determinado valor, ou contrair empréstimos bancários, darem garantia de operações de crédito, bens, créditos e imóveis da sociedade. Tudo isso funciona como uma estrutura de equilíbrio no dia a dia do negócio, com a preservação daqueles que não se envolvem diretamente. Pois é, até porque a gente sabe que no dia a dia, às vezes tem decisões que precisam ser tomadas muito rápido, e aí ter que passar por todos os sócios, isso demoraria muito. Então, como resolver esse impasse sem realmente engessar o dia a dia da empresa? Basicamente, a forma mais dinâmica é deixar amplos poderes aos administradores e estabelecer para aquelas decisões mais críticas a necessidade de um segundo administrador
assinar conjuntamente para não deixar na mão de uma só pessoa, ou ainda estabelecer a necessidade de validação pelos sócios, porém com um quórum um pouco mais baixo. Não exigir a unanimidade, porque engessaria muito, mas talvez a maioria simples do capital, ou numa hipótese de algo mais grave, um quórum de 2/3, para não criar a figura também de um minoritário que consiga sozinho barrar os negócios da companhia. Doutor, falamos um pouquinho sobre as regras de funcionamento, de organização da empresa, falamos sobre a administração dessa empresa, mas acho que é importante também a gente falar sobre os sócios, porque quando um negócio começa, os sócios estão muito empolgados, é um momento muito positivo, todo mundo deseja só o bem, né, daquela empresa, daquele negócio, que ele prospere no futuro, mas a gente sabe que no dia a dia situações complicadas acontecem, conflitos, desavenças, é natural. Então, nesse caso, também é importante ter regras, inclusive previstas em contrato, para um acordo entre os sócios? É fundamental. O regramento da disciplina da relação dos sócios entre eles e dos sócios com a sociedade deve ser feita quando as partes têm um elevado nível de diálogo, há objetivos comuns e há também a predisposição a negociar as bases em que a relação vai começar. Nos acordos de sócios, as regras atinentes aos poderes de administração, as alçadas, as regras atinentes à distribuição de lucros, a saída de sócios, exclusão, ingresso de descendentes, venda para terceiros, regras sobre como precificar o valor das cotas e regras de como o pagamento seria feito num caso de óbito, retirada ou exclusão. Tudo isso, se for negociado antecipadamente, evita os desgastes, evita os conflitos societários que tendem a ser muito demorados e gerando uma grande incerteza para a sociedade. O exemplo mais claro é a hipótese de herdeiros de sócio que querem receber o pagamento pelas cotas do sócio falecido ou de um sócio que deseja se retirar. E não há regras estabelecendo qual é o critério, a fórmula que será adotada para calcular o valor da sociedade e nem a forma de pagamento, se em bens, se em dinheiro, qual o prazo e quais critérios de correção e juros que vão se aplicar. Isso, por si só, gera descontentamento, às vezes de ambas as partes, e ainda coloca a sociedade em uma descapitalização repentina que dificilmente ela vai ter condição de suportar. Por isso que é importante pensar em todos esses detalhes, deixar tudo às claras para evitar desavenças, conflitos no futuro, né, doutor? Vamos falar um pouquinho com o Dr. Matheus Mendes Brandi, que também assina um capítulo do livro sobre um outro aspecto muito importante nas empresas familiares, que é o planejamento sucessório, né, doutor? Explica pra gente primeiro qual que é a importância de se pensar nesse planejamento. Luiz, agradeço muito a oportunidade de estar aqui também. O planejamento sucessório, ele se relaciona intimamente com muitos dos pontos que o Luiz comentou agora, e ele traz diversas vantagens para a família empresária envolvida. Duas dessas principais vantagens, que eu acho muito importante a gente destacar, são a redução da possibilidade de risco de litígio futuro entre os herdeiros, né? E também a possibilidade de ser evitado um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, reduzindo, assim, significativamente os custos, né? E também o tempo de tramitação desse inventário, que a gente sabe que quando ele é realizado de forma judicial, muitas vezes acaba demorando muitos anos. Há diversos instrumentos para a realização de um planejamento sucessório.
Muitos deles são objetos, inclusive, de outros artigos do livro. Mas quando parte do patrimônio é constituído por cotas sociais, a instituição do direito de usufruto sobre essas cotas apresenta uma especial relevância, porque ela permite a transmissão da titularidade dessas cotas, do patriarca, do matriarca ou do casal, então, que é o titular daquela empresa, daquelas cotas sociais, para os seus herdeiros, reservando para si os direitos políticos e econômicos, seja de modo integral ou de modo parcial. Explica pra gente o que é esse direito de usufruto. O direito de usufruto, para quem não tem tanta familiaridade com o tema, ele possibilita a cisão entre os direitos de propriedade. Então, nele, a gente verifica a existência simultânea de dois sujeitos. O usufrutuário, que é aquele que detém os direitos de gozar economicamente do bem, e o no proprietário, que é aquele que possui o direito de fato de propriedade, ele possui a possibilidade de dispor daquele bem. Falando em outras palavras, é aquele que possui a possibilidade de alienar o bem a terceiro, vender esse bem a terceiro. Ele é titular do aspecto da propriedade que a gente denomina do domínio do bem. O usufruto, ele pode ser instituído por diversas formas, certo? Existe o usufruto legal, por exemplo, mas o que nos interessa aqui na nossa conversa e no âmbito do planejamento sucessório é o usufruto convencional. Esse pode ser instituído por negócio jurídico entre vivos ou então por testamento. Quando a gente está falando de sucessão patrimonial, empresária, a gente normalmente vai estar falando, e no âmbito de um negócio jurídico, a gente normalmente vai estar se referindo a uma doação. Na doação, o que ocorre é a constituição denominada por retenção. Ou seja, isso na maioria das vezes, claro, existem exceções. O sócio titular daquela cota social, ele vai transferir a titularidade dessa cota para um determinado herdeiro e reservar para si o direito de usufruto. Por outro lado, quando essa instituição ela também poderá ser realizada por meio de testamento. Nesse caso, o titular da cota pode atribuir a nua propriedade da cota para um determinado herdeiro e os direitos de usufruto para outro herdeiro, ou mesmo para um terceiro, ainda que por um prazo determinado. E em quais situações esse direito de usufruto pode ser realmente uma estratégia vantajosa? Se puder trazer alguns exemplos práticos para a gente nesse âmbito das empresas familiares. A grande vantagem, uma das grandes vantagens da utilização do Instituto do Usufruto, em complementação àquelas duas que foram referidas no início, é a que ela possibilita que o instituidor do usufruto ele escolha dentre os herdeiros aquele que possui uma maior vocação para a administração daquela empresa familiar. Além disso, outra grande vantagem é o fato de ele possibilitar o tempo necessário para que esse herdeiro adquira os conhecimentos e a experiência necessárias à gestão daquela empresa. Ou seja, é uma possibilidade muito interessante para as pessoas pensarem, uma forma, inclusive, de antecipar a herança, de poder organizar, de ver qual é o filho que tem maior aptidão para aquele negócio. Então, realmente é uma estratégia, uma ferramenta muito interessante dentro do planejamento sucessório. E de que forma pode ser instituído esse direito de usufruto, doutor? O senhor já tinha comentado, mas explica um pouquinho melhor para a gente. Exato. Basicamente, então, pode ser instituído por meio de um negócio jurídico, entre vivos, que no caso do planejamento sucessório, em regra, é a doação, na qual o titular da cota social doa essa cota para um herdeiro e reserva para si os direitos políticos e econômicos sobre ela, ou pelo menos parte dele, mas também é muito comum que a gente verifique a instituição do usufruto por testamento. Então, na qual a nua propriedade da cota social é atribuída a determinado herdeiro e o direito de usufruto a outro, ou muitas vezes até a um terceiro, que não é integrante da família. E quando o usufrutuário falece, o direito de usufruir o bem passa para o seu sucessor e assim sucessivamente, ou não? Para isso é importante a gente falar um pouco sobre o prazo. O usufruto, quando ele é instituído em favor de pessoa física, ele pode ser constituído por prazo determinado
ou então de modo vitalício. Mas em nenhuma hipótese o prazo do usufruto vai poder exceder a vida do usufrutuário. Então, ele é o que tecnicamente se denomina um direito personalíssimo. E por isso ele não é suscetível de ser transmitido por herança. O usufruto, em geral, ele é intransmissível e inalienável. As exceções são a cessão onerosa do seu uso, mas aí que não tem tanta relação com as cotas sociais, que é, por exemplo, quando há usufruto sobre bens imóveis e o usufrutuário, sendo um imóvel urbano, loca esse imóvel a um terceiro, ou sendo um imóvel rural, faz um arrendamento. Entendi. Então, o direito ao usufruto ele é extinto com o falecimento do usufrutuário. Ele é extinto com o falecimento do usuário ou então com o término do seu prazo. Nesse ponto, é importante destacar que tanto no momento da instituição como em relação ao prazo e à consequente extinção do usufruto, é possível que esses 3 momentos sejam vinculados a condições, termos ou encargos. Então, por exemplo, o usufruto ele pode ser vinculado a uma determinada condição. Por exemplo, que o herdeiro conclua a graduação em um curso universitário determinado. Também é possível que o prazo do usufruto seja condicionado a um determinado termo. Por exemplo, que o usufrutuário complete determinada idade. Isso a gente vê muito quando o usufruto é instituído em favor de um terceiro que não é da família. Às vezes tem aquela pessoa que tem alguma relação com a sociedade empresária ou mesmo com a família, né? E por alguma questão, muitas vezes pessoal, o titular das cotas sociais quer favorecer ela por alguma razão específica, né? Então, muitas vezes, nesse caso, se utiliza o termo como prazo final do usufruto, que a pessoa atinja determinada idade, por exemplo. E também há a possibilidade de que o usufruto seja condicionado a determinado encargo, né? Por exemplo, que o herdeiro cumpra determinada obrigação em favor do instituidor do usufruto ou mesmo de um terceiro. Doutor Matheus, vamos falar então sobre um outro aspecto que é super importante dentro desse planejamento sucessório, que é em relação aos poderes econômicos e políticos do usufrutuário. Ele pode, por exemplo, participar de processos deliberativos da empresa? Luizy, essa pergunta é de extrema importância, porque esse é um dos pontos mais relevantes. O direito de voto ele é considerado um usufruto de direito que não decorre de modo automático da constituição do usufruto sobre determinada cota social. E isso porque determinadas matérias que são submetidas a voto, ela tem maior relação com os direitos do usufrutuário, que é aquele que detém o direito de usufruir economicamente do bem. Matérias, por exemplo, como a distribuição de lucros, ou como a decisão sobre realizar ou não determinado investimento pela sociedade. Por outro lado, há outras matérias que são mais relacionadas aos direitos do dono proprietário, que são aquelas que dizem respeito à conservação da coisa. Por exemplo, decisões relacionadas à dissolução da sociedade, decisões relacionadas a uma eventual cisão dessa sociedade em 2 ou mais sociedades, ou mesmo uma decisão relacionada à fusão dessa sociedade com outra. Por isso, a Lei da Sociedade de Explorações, que tem aplicação subsidiária às sociedades limitadas, especialmente quando há previsão expressa nesse sentido no contrato social, ela prevê que o direito do voto nas ações gravadas com usufruto apenas poderá ser exercido mediante acordo prévio entre o usufrutuário e no proprietário, sob pena desse direito de voto restar impossibilitado de ser exercido pelas partes, pelo usufrutuário ou no proprietário da ação, né? E ali, nesse ponto que a gente vê os maiores problemas relacionados ao usufruto nas cotas sociais, né? Os processos relacionados a essa questão, eles vão sempre tratar ou então da impossibilidade do exercício do direito de voto pela ausência de um acordo prévio disciplinando esse exercício, ou então sob a alegação de um abuso no exercício do direito de voto, seja por parte do usufrutuário ou seja por parte do proprietário. E aí sim a gente vê a essencial importância de um assessoramento técnico quando da constituição do usufruto.
né, para que o direito de voto seja regulado no próprio instrumento que constituiu o usufruto, evitando, assim, futuros, né, e eventuais litígios relacionados ao exercício do direito de voto, né, e trazendo, sem dúvida, maior segurança não só para o titular daquelas cotas sociais, mas para a própria sociedade. E mesmo que o usufrutuário não tenha direito de voto, ele tem outros direitos, como, por exemplo, participar de reuniões das empresas? Sim, existem os denominados direitos acessórios, né? Por exemplo, o direito de convocação e participação nas reuniões da empresa, que, é claro, estão submetidos às regras do Código Civil, do contrato social e de um eventual acordo de sócios, mas que é um direito que, sim, pode ser exercido mesmo pelo usufrutuário ou no proprietário que não possui direito de voto. Outro direito que é denominado direito acessório e que é comum a ambos os sujeitos na relação do usufruto é o direito de fiscalização. Então, tanto fiscalização do direito do voto pelo usufrutuário, caso esse seja o detentor dos direitos políticos, como o direito de fiscalização dos livros da empresa. O que seria o direito de fiscalização? Seria justamente essa possibilidade do usufrutuário que não é titular dos direitos de voto, ou então do proprietário que não é titular do direito de voto, de acompanhar as reuniões da empresa, né, para verificar como a outra parte está exercitando seu direito de voto, e também de fiscalizar os livros da empresa para saber como estão sendo geridas as contas. Perfeito. A gente vê como é importante realmente ter um assessoramento jurídico especializado, porque são muitas as possibilidades e como é importante se pensar nisso desde o início, desde a constituição de uma empresa familiar. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Uma pergunta com uma resposta rápida e objetiva na medida do possível, porque a gente sabe que o assunto é técnico, é denso, mas na visão de vocês, qual que é o segredo para o sucesso de uma empresa familiar, para que essa empresa familiar dure e tenha sucesso ao longo do tempo, né? É fundamental para uma empresa familiar transformar as expectativas em combinações. Através disso, é possível a previsibilidade, a segurança, e isso promove a longevidade dos negócios. Dr. Matheus? Vou na mesma linha do que o Luiz comentou, né? Eu sempre penso que o combinado não sai caro, né? Esse ditado tem total aplicação no âmbito das empresas familiares, porque a gente vê na prática que as partes sempre têm a tendência a cumprir aquilo que está escrito. O grande problema surge em relação àquelas questões que não foram disciplinadas por elas previamente, enquanto elas estavam de acordo e havia uma boa relação entre elas. Muito bem, então eu trago também uma outra frase que é também chavão, mas é muito melhor prevenir do que remediar. Nesses casos é muito melhor se estabelecer todas as regras antes do que depois ter que resolver esses conflitos, que daí fica bem mais difícil. Dr. Matheus, Dr. Luiz Fernando, muito obrigada por esse bate-papo. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas foi muito bacana ter vocês aqui conosco hoje para esclarecer esses pontos tão importantes para famílias empresárias, que a gente sabe que tem tantas aí no Brasil, né? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Então tá, pessoal, é isso. A gente também agradece a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Eu vou lembrar vocês de se inscreverem no canal, de ativarem as notificações para continuarem recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão, porque vem aí pela frente outras entrevistas com temas jurídicos super importantes relacionadas, é claro, sobre as empresas familiares e que vão ser muito úteis para advogados, para estudantes e, é claro, para famílias empresárias. Então é isso, a gente segue por aqui, sigam nos acompanhando, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.